Deixa eu começar com o mais simples, né? Que o jogo de bola, tem muita gente que está me perguntando aqui. Amanhã Vasco e Puerto Cabello. Esse jogo é lá na Venezuela, na cidade de Puerto Cabello, né? Que é uma das maiores cidades da Venezuela. O jogo será às 7 da noite e é válida pelo grupo G. O Vasco lidera com o Lanús, ambos com 5 pontos. A gente lembra que apenas o campeão do grupo é quem avança aí na Libertadores, na Copa Sul-Americana, né? No jogo de ida do Vasco com o Puerto Cabello, foi 1-0, gol de Verratti em São Januário. Verratti achou um gol, o goleiro pegou demais nesta partida, eu estava lá, e agora o Vasco vai para o jogo, vamos dizer assim, do segundo turno, né? Os jogos de volta, e seria importante trazer uma vitória. O Coutinho e o Verratti, que não jogaram contra o Palmeiras, retornam à equipe. O Lucas Freitas foi cortado da delegação, retornou ao Rio machucado. O garoto Luiz Gustavo, muito bom esse garoto. O pessoal já tinha me falado sobre ele. Wellington, presta atenção, ele é extremamente talentoso, rápido para zagueiro e vai ganhar uma chance num jogo internacional. Muito legal aí o trabalho de base que é feito pelo Vasco da Gama, né? Um provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, o garoto Luiz Gustavo e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho e Nuno Moreira. Na frente, Rayan e Verratti. É esse o provável Vasco. Pode aparecer o Adson? Pode aparecer o Garret? Pode. E quem tem entrado bem, queimando a língua de muita gente, é o Lloyd Augusto, né? O jogador está se encontrando, está se adaptando e tem sido importante também para o Vasco da Gama. Gente, sobre treinador, tem muita gente dando que está fechado com o Fernando Diniz, que o salário é aproximadamente de R$ 2 milhões, e aí ele paga o restante da comissão técnica. Ninguém no Vasco ainda confirmou, também não desmentiu. Então, tudo indica que será o Fernando Diniz o treinador. Eu gosto muito do trabalho do Fernando Diniz, o conheci como atleta, depois convivi com ele na seleção brasileira, nos jogos do Fluminense. É um cara muito interessante. Já passou pelo Vasco, né? E tem tudo aí para fazer um bom trabalho, se tiver tempo, se tiver paciência, né? O torcedor vai ter que colaborar com o Fernando Diniz, caso ele seja confirmado o treinador vascaíno. Olha, a crise política do Edmundo e do Pedrinho vai ganhando aí contornos de arrepiar, porque o Edmundo disse que era para o Pedrinho não tê-lo como inimigo, porque tem muita coisa para falar. E tem muita gente cobrando. Fala, o que você tem para falar? E ele diz que a meta dele agora é tirar o Pedrinho da presidência do Vasco. Então, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Eu li os comentários aí do nosso vídeo, que a gente falou sobre esse tema. Praticamente todo mundo lamentando essa briga política nesse momento em que o Vasco terminou a rodada do Campeonato Brasileiro na 14ª posição, ou seja, não é nada confortável, muito pelo contrário, né? Precisa se recuperar, e eu concordo com esses torcedores aí. O que vai resolver essa briga política agora para o Vasco da Gama? A verdade é que as coisas não estão andando como o presidente Pedrinho esperava dentro de São Januário. Gente, eu recebi a lista de credores do Vasco, aqueles que o Vasco está devendo. E o escritório que representa o Romário, o Vasco deve ao Romário 19 milhões e 100 mil reais, mais de 19 milhões. Deve ao Wendel, você lembra do Wendel, né? Aquele que veio do Cruzeiro? Deve 11 milhões de reais de dívida. Ao técnico Dorival Júnior, há quanto tempo que ele passou pelo Vasco? Ele tem mais de 4 milhões e meio de reais para receber. O atacante Luiz Fabiano, que ficou pouco tempo,
tem o Vasco que pagará a ele mais de 5.600.000 reais. Lembra do Escudeiro? Lembra? O Vasco deve a ele 5.400.000 reais. Ao Éder Luiz, esse aí ajudou o Vasco a ganhar títulos e tudo. O Vasco deve a ele 4.400.000 reais. Ao Jorginho Campos, que muita gente queria que fosse confirmado agora como novo técnico do Vasco, há uma dívida com ele de quase 3 milhões de reais e muitos ex-atletas, treinadores também. Então, uma lista muito grande, é muita grana que o Vasco deve. A dívida, né, é de mais de 1.180.000.000 de reais. E como fazer dinheiro para pagar tudo isso? Vai ter que vender a SAF. Quanto antes resolver com a 77, e o importante seria resolver de maneira amigável, que a coisa ficaria melhor. Tem um caso de racismo, né? O Miguelito do... Como avalista. Se o Vasco não pagasse o empréstimo, quem pagava era ele. E ele tinha que botar, vou revelar aqui, em uma das operações, ele deixou 15 milhões de reais no Banco Safra, porque se o Vasco não pagasse o empréstimo, era o dinheiro que ia ser retirado dela de lá. Então, assim, as pessoas falam muita bobagem sem saber. Não estou dizendo que foi seu caso, Marcos, mas as pessoas começam a replicar e repetir bobagens. Se deve, é porque o cara botou dinheiro lá dentro. Eu vou discutir uma outra coisa. Antes, Panda Profano 16, muito obrigado pelo seu superchat. Muito me entristece, Fábio, é ver que torcedores vascaínos não entendem que não dá para voltar para Era Eurico, que toda a torcida reclamava e ele afundava o Vasco, né, com as suas loucuras nas contratações. É isso, Micael. Muito obrigado pelo seu superchat. E é isso, cara, as pessoas acham que esse era um tempo maneiro. Foi esse tempo maneiro que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. E essa é mais uma folha, que o Vasco deve. Olhem aí, torcedor. Olhem, por favor, vamos olhar juntos. Luiz Fabiano, o Vasco deve mais de 5 milhões de reais para ele. O Wendel, pasme, o Wendel, 11 milhões. Éder Luiz, 4. Tem muita dívida contraída na gestão do Roberto Dinamite também, tá? Jorge Amorim Campos, é o Jorginho, quase 3. Alberto Valentim, quase 2 milhões. Guinha Azul, aí, Eurico, 1.700.000. Gente, isso aqui é estarrecedor. Aniversariando do dia, Ramon Mota, mais de 2 milhões. Gente, Fernanda Venturina tem dinheiro para receber? Tem, Lealtex, da época do Eurico. Porra, então assim, o que eu fico estarrecido ao olhar isso, é falar assim, cara, não é possível que alguém ache que isso aqui é normal. Não pode achar isso normal. Esses números são assustadores. Assustadores. Não pode o Vasco ter essas dívidas. Vou mostrar uma outra aqui, daqui a pouco eu mostro a terceira. Mas, gente, por que não pagaram? Eurico já morreu, Campelo foi embora, Salgado foi embora, Roberto Dinamite já morreu. Como é que faz? O conselho não cobrou, aprovou as contas e por aí vai, cara. Não adianta reclamar? Claro que não, Erivel, tem que pagar. Agora, como é que faz para pagar, montar um grande time, ser campeão, olhar o Palmeiras, olhar o Flamengo, todo mundo lá em cima, Atlético Mineiro? Não dá. Então é isso que, assim, precisa ser comunicado. E a RJ, a recuperação judicial, é uma tentativa de colocar numa fila com deságio para que o Vasco consiga fazer o pagamento. Porque, cara, a dívida é assustadora, Sônia, você tem toda a razão. E ela não consegue fazer o Vasco andar. Não consegue fazer o Vasco andar. E é um calote e ninguém foi responsabilizado, Marcos, é isso. Esse é um problema. Ninguém foi responsabilizado. Falei aqui nomes. Eurico, Roberto, Salgado, Alexandre Campelo, todos foram embora. 2 já morreram, 2 estão vivos. E ninguém foi penalizado. Você ouviu alguém ser penalizado? Você viu algum dirigente ser preso? Algum dirigente pagar com os próprios bens esses absurdos? Que foi ficar sem pagar? Cara, o Wendel vai receber mais de 11 milhões, mas o Wendel não tem culpa.
Culpa tem o Vasco que não pagou. Eu vi também, por exemplo, Leandro Castan tem quase 5 milhões para receber gente. Não pode. E aí o que eu quero entender é o seguinte. O que leva um clube de futebol, no caso nosso aqui, a gente está falando do Vasco da Gama, mas o que leva um clube de futebol a pagar salários altíssimos para jogadores que não performam e não te dão esse retorno? Ah, mas a maioria vai fazer acordo pela metade. Cara, vai ser mérito de quem fizer o acordo. Mas vai ter que pagar. Mas eu quero entender o seguinte: como é que você paga um salário altíssimo para um jogador que não vai te entregar, não vai performar, não vai ajudar você a chegar na parte alta da tabela, não vai ajudar você a ganhar milhões e você deve milhões a ele? Eu não consigo entender isso. Éric Fernandes, sistema associativo. Agora estamos sendo geridos pelo mesmo sistema. Verdade. Só que com um olhar mais crítico, Éric. E a RJ, nesse momento, é um caminho para mim que vai botar o Vasco ao longo dos tempos. Vai demorar, tá? Vai demorar. Como outros clubes demoraram. Mas vai fazer com que o Vasco consiga caminhar sem sufocar o tempo todo. Lembrando que há muito tempo, o Panda manda outra aqui. Obrigado, Éric, pelo seu superchat, meu irmão. Não viu o Vasco com salários em dia. Isso se deve ao Pedrinho. Se deve a um trabalho como um todo, Panda. Não só o Pedrinho. Acho que todo um trabalho que se deve. Agora, olha só. Vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui. Olha essa imagem aqui. E as pessoas... Maciel Menes, seja muito bem-vindo, Maciel. Fanático vascaíno. Olha só. O Vasco deve quase 24 milhões de reais ao Jorge Salgado. Ah, não tem que pagar porque ele fez aquela dívida. Ele botou dinheiro do próprio bolso e não recebeu. Tem que pagar. Ele vai para essa fila da recuperação judicial. Existem outras pessoas ali, outras empresas também, clubes que o Vasco deve, tá ali o Flamengo, o Vasco deve quase 320 mil reais. Enfim. O que eu quero dizer, torcedor, a você, e mostrando esses detalhes, esses dados que estão na lista de credores da recuperação judicial, é que o Vasco demorou muito tempo para efetivamente fazer o que é o correto. Pagar e não endividar mais. Óbvio, deve até o Pimpão, o Pimpão também. Óbvio que o Vasco da Gama não está acertando nas contratações todas e não está mesmo. Tá? Isso aí não é nenhum absurdo. Ninguém está falando nenhum absurdo nisso, não. Não está. O Vasco não está acertando nas contratações. Isso é um fato. O torcedor reconhece isso. Ele sabe que não está acertando. Mas precisa acertar. A venda do Ryan vai fazer parte também de um fluxo de caixa, Adel. Como todo clube faz. E a discussão tem que ser separada, eu concordo, Marcos. Fora do futebol, o Pedrinho mandando bem. E a RJ é um mandar bem. E ontem o Edmundo, em toda a crítica que ele fez ao Pedrinho, eu assisti boa parte da live dele, ele fala exatamente isso, ele consegue dissociar. Pô, você contratar Lloyd, Emerson Rodrigues, Jean Davi, Souza, Alex Teixeira, beleza, ok. Mas aí você tem que olhar o lado administrativo. Como é que ele está fazendo? Está pagando salários em dia? Camisa está com mais de 100 milhões de reais em patrocínios? Cara, você consegue olhar num horizonte e falar, bem diferente. Não estou defendendo o Pedrinho, mas ele entrou pensando uma coisa e quando entrou viu que o buraco era ainda maior. Pode ser. Agora, gasta errado. Lloyd, Jean, Maxime, Souza, é verdade. Gasta errado. Não é uma dívida impagável, Evaldo, desde que haja um acordo. E a tendência é essa. Deixa eu mandar um abraço para a esposa do Emerson, dona Josi. Alô, Josi! Alô, Emerson! Um grande abraço. Pedro, por que a dívida do Felipe caiu de 2.600 em 24 para 500 mil em 25? Eu não tenho essa informação, Rafael. Eu já vi o Zé Comé, que é meu amigo, meu irmão, fazer esse levantamento apresentando uma informação de 2024. Eu ainda não tive a resposta do Vasco. Não tive resposta do Felipe sobre isso. Assim que tiver, trarei para vocês também, tá bom? Fernandinho,
O experiente meio-campista, atualmente sem clube, está livre no mercado e vem sendo monitorado pela diretoria cruzmaltina, que busca um atleta com liderança e bagagem internacional para fortalecer o grupo na temporada. Aos 39 anos, Fernandinho encerrou recentemente seu vínculo com o Atlético Paranaense. Apesar da idade avançada, segue em boa forma física e com desejo de disputar mais uma temporada competitiva. Segundo fontes ligadas ao clube, as conversas estão em estágio inicial, mas há otimismo nos bastidores de São Januário quanto à possibilidade do acerto. O nome de Fernandinho agrada à diretoria e a possível novo técnico Fernando Diniz, que valoriza sua versatilidade e capacidade de atuar tanto como volante quanto em funções mais avançadas no meio-campo. Além disso, sua experiência em grandes clubes europeus e na seleção brasileira é vista como um diferencial importante para um elenco ainda em processo de reconstrução. A torcida vascaína, nas redes sociais, reagiu com entusiasmo à notícia, com muitos pedindo a chegada do jogador. Caso o acerto se concretize, Fernandinho pode se tornar uma das principais lideranças do elenco na disputa da Série A e da Copa do Brasil. O Vasco ainda não se pronunciou oficialmente, mas a expectativa é de novidades nos próximos dias.